E aí, sou de boa? Aqui é o 17 e no vídeo de hoje eu quero falar sobre Oni-chan wa Oshimai, episódio 10. Nesse começo de episódio, vemos que as férias do Mahiro acabaram e ele agora volta às aulas. Estamos no período de inverno e está fazendo bastante frio do lado de fora. E podemos reparar que o Mahiro está usando o cachecol que a Mihari comprou para ele no dia do Natal. Vemos que no caminho aparece a Kaede e a Momiji. O Mahiro chega a comentar com a Kaede se ela não está passando frio porque ela está de mini saia, mas ela responde que tem que andar assim porque é o estilo dela e o frio que ela passa é o preço que se paga para se manter estilosa. A Momiji também está com bastante frio e ela fala que até soltou o cabelo para poder aquecer um pouco. E podemos reparar que a Momiji também está usando o cachecol, que foi o cachecol que a Kaede comprou para ela e que havíamos visto no episódio anterior, que é o mesmo cachecol do Mahiro. Eu tinha até pensado nisso quando eu assisti o episódio anterior. Eu pensei que talvez tenha uma cena em que elas vão estar com o mesmo cachecol combinando, e aí está. A Kaede até comenta que esses cachecóis elas compraram juntos, ela e a Mihari, e compraram já combinando mesmo, porque elas são amigas, andam juntas, se dão bem. Então já foi comprado assim com essa intenção de combinar mesmo. E o Mahiro já fica imaginando o que a Mio vai pensar quando ela vê isso. Na próxima cena, em que as garotas estão na sala, assim como o Mahiro havia previsto, a Mio logo de cara repara que elas estão usando o mesmo cachecol combinando. E ela fica de cantinho só reparando esses pequenos detalhes. A Asaki aparece e ela, sem noção como sempre, acha legal e fala que vai comprar um para ela também, para poder ficar igual. E aí uma coisa que eu achei interessante é que a Mio não gostou que a Asahi falou que ia comprar um igual. E a Mio defende o suposto casal, que é a Momiji e o Mahiro, dizendo que só ficou legal porque elas são um único par. Ou seja, ela quer defender esse casal e evitar que um terceiro elemento interfira na dinâmica delas. A Momiji chega a comentar que a Asahi nunca usa cachecol, e a própria Asahi confirma que realmente é verdade. O Mahiro complementa dizendo que ela está sempre de short, e a Asahi fala que ela é bem calorenta, mas hoje ela veio de saia sem nada por baixo. Então, como ela mesma disse, ela não se incomoda muito com o frio, ela parece estar bem confortável com a baixa temperatura. O que para o Mahiro chega a ser surpreendente, porque ele fala que está até usando uma calça legging por baixo da saia. E aí ele levanta um pouquinho para mostrar para as meninas, e ele percebe que atrás dele os garotos estão observando. E ele fica muito envergonhado com isso e dá um gritinho bem feminino. Aí as outras garotas aparecem e repreendem os garotos, que vão embora dizendo que não estavam olhando, mas estava assim, né? Homem é sem vergonha desde pequeno, e homem é muito visual, então esse tipo de coisa os garotos percebem. O Mahiro começa a ter uma crise de identidade. Primeiro ele se impressiona com a sua própria voz, dizendo que nem imaginava que ele podia fazer um gritinho tão feminino. E uma outra coisa, ele experimenta a timidez feminina, que na verdade não é a primeira vez que ele passa por uma situação assim. A Momiji até comenta falando que ele é sempre bem descuidado. Na verdade, se você for parar bem para pensar, teve outras situações em que o Mahiro passou por uma experiência de timidez feminina, como da vez que ele saiu para comprar alguma coisa, que eu acho que era um cartaz de um jogo, ou era um jogo, alguma coisa de colecionador, e era a edição limitada, e ele estava sentado de uma forma bem masculina. Teve outra vez na sala, quando ele teve que se trocar para a aula de educação física, e ele desabotou a blusa na sala, em vez de ir pro espaço feminino, onde as garotas estavam se trocando. Teve também a vez que o Mahiro estava apertado para ir ao banheiro e ele sai correndo em direção ao banheiro masculino, esquecendo que na verdade ele é uma garotinha. E ele até chega a levantar a saia para urinar em pé, como se fosse um garoto. Então, como a própria Momiji falou, ele é sempre bem descuidado com essa questão. Porque na realidade, na mente dele, ele continua sendo garoto, ele tem os hábitos de garoto.
Então nós podemos ver que até aqui o Mahiro ele não aceitou 100% o lado feminino, ele não está super confortável com isso, embora pareça em algumas ocasiões, mas ele ainda luta contra esse lado feminino e ele se esforça para lembrar da sua alma masculina, afirmando para si mesmo que as garotas com a perna de fora é muito mais bonito. Mas a Mio fala para ele que isso não é bom porque ele pode pegar um resfriado. Além disso, dizem que no frio as pernas engrossam porque o corpo armazena mais gordura quando é exposto a baixa temperatura. A Asahi, entendendo que o frio incha as coisas, ela faz uma piadinha com relação aos seios da Mio, que acaba ficando super sem graça e o resto da sala acaba prestando atenção nisso, o que deixa ela com ainda mais vergonha. E a Asahi meio que percebeu que deu mancada, aí ela vai e pede desculpas pra ela. Não foi na maldade, mas enfim, né? Brincadeira de garotas. Na próxima cena, o Mahiro acorda e ele percebe que tá no colo da Kaede. A Kaede tá na casa dele. Ela aproveitou que ele tava dormindo e fez uma trancinha no cabelo dele. Ela até fala que queria fazer na Momiji também, só que ela tem um cabelo curtinho, aí não dá pra fazer. Enfim, a Kaede veio para a casa do Mahiro para estudar com a Mihari. Aparentemente, ela deve estar tendo dificuldade em alguma matéria e a Mihari está ajudando ela nos estudos. Na pequena pausa que ela fez, ela aproveitou para trançar o cabelo do Mahiro, mas a Mihari cobra mais seriedade dela com relação aos estudos. Então o Mahiro fica observando a Kaede fazendo suas anotações, estudando, e elogia ela, falando que ela é bem estudiosa. Mas ela responde que na verdade não, ela tem trabalhado muito ultimamente e talvez por isso não teve muito tempo para se dedicar ao estudo, por isso ela está estudando com a Mihari. Como ela tocou no assunto de trabalho, o Mahiro pergunta se ela está economizando para comprar uma moto, mas ela responde que não, afinal a moto é uma coisa de garoto, e realmente faz sentido. O fato do Mahiro perguntar isso é porque ele de fato é um garoto, e ela responde que na verdade ela quer comprar roupas, e roupas custa caro, e também fala que quer fazer lifting, que é um processo cirúrgico para meio que retardar o envelhecimento, suavizando as linhas de expressões faciais. Mas a Mihari fala que ela é muito jovem para isso e ela não deveria estar pensando nisso agora. Mas ela acha que é melhor cuidar disso enquanto ainda é jovem e a pele tá boa. Enfim, conversa de menina, gira em torno de estética. Para compensar a Mihari pelas aulas que ela deu, a Kaede decide fazer uma massagem na Mihari e ela aproveita e faz a massagem no Mahiro também. Elas meio que tiveram um pouco de resistência no começo, mas no final elas até que gostaram e reconheceram que o corpo delas ficou bem mais relaxado agora. E elas até recomendam que a Kaede trabalhe com isso. Na próxima cena, vemos o Mahiro acordando e a Mihari fala para ele que é Valentine's Day. Valentine's Day, que é o dia dos namorados, e no Japão eles têm um costume bem peculiar que no dia dos namorados as garotas entregam chocolate para as pessoas que elas gostam. Normalmente as garotas entregam chocolate para o garoto que elas gostam. Então a Mihari dá um chocolate para o Mahiro e o Mahiro, com a mentalidade dele de garoto, ele come o chocolate. Ela explica para ele que não é para comer, é para distribuir na escola. Afinal, o Mahiro é uma garotinha agora, então como garota, ele é quem vai distribuir os chocolates. Nessa época do ano, os garotos apenas recebem, eles não dão chocolate em troca. Então, na época que o Mahiro estudou, ele nunca teve que se preocupar em entregar chocolate para ninguém. Pelo menos não nessa data específica. Enfim, o Mahiro está indo para a escola com uma sacola cheia de chocolate. No caminho, ele encontra a Momiji e a Kaede. A Momiji entrega um chocolate para o Mahiro. Esse foi o primeiro que ele recebeu. Então, como agradecimento, ele pega um chocolate da sacola e entrega para a Momiji. A Kaede também entrega um chocolate para o Mahiro e o Mahiro também entrega um para ela. E a Kaede fala que o chocolate que elas fizeram é caseiro, elas fizeram juntas. E inclusive foi ideia da Momiji, a Momiji que pediu para a Kaede, para elas fazerem juntas e entregar
A Momiji fica com vergonha porque era um segredo, ela não queria que o Mahiro soubesse disso. Mas na verdade, o ato de você preparar um chocolate você mesmo e entregar para a pessoa que você gosta é uma demonstração bem mais profunda de amor e carinho pela pessoa para quem você deu o chocolate, em vez de simplesmente comprar, que seria o mais fácil, né? Mas quando você faz, você teve todo um trabalho e uma dedicação do seu tempo para poder fazer um gesto especial para a pessoa que você gosta. Então por isso que a Momiji ficou um pouco com vergonha. Eu acho que é uma amizade muito bonita entre as duas, a Momiji e o Mahiro. No fim das contas, eu não sei se a Mio tá certa em achar que há algum tipo de romance, pelo menos por parte da Momiji, direcionada ao Mahiro, mas de fato existe um amor da Momiji para o Mahiro, e pode ser um amor de amizade, não tem problema nenhum isso. Afinal, o amor existe em várias formas e amigos também se amam, mas é uma coisa que ficou bem claro na obra dos últimos episódios para cá. Na escola, a Asahi e a Mio também trazem chocolate e elas entregam para o Mahiro. E o Mahiro pega o chocolate dele e também entrega para elas. E elas ficam conversando entre si como é bacana essa troca de chocolates. Isso é bem legal porque elas acabam experimentando vários chocolates diferentes. Daí o Mahiro sai pela sala distribuindo chocolate para todo mundo e volta super feliz da vida porque ele ganhou um monte de chocolate. E ele fica pensando nessa vantagem que ele tem em ser menina, porque se ele fosse um garoto, ele não teria ganhado nenhum. Falando nisso, ele olha para o lado e vê o grupo de garotos na maior depressão, porque eles não ganharam nada. Daí você vê os garotos tentando se justificar, dizendo que não é uma data tão importante assim, que eles nem gostam tanto de doce. Mas a gente sabe que isso é só para parecer que eles não se importam, para não deixar demonstrar que eles ficaram tristes com isso. Afinal, de certa forma, eles meio que são excluídos de uma atividade que está rolando. O Mahiro, com pena, se aproxima de dois garotos e deixa um chocolate para eles, mas ele esclarece que é só na amizade, porque, como eu havia dito antes, normalmente quando uma garota entrega o chocolate para um garoto, isso significa que ela tem sentimentos por ele. Não é o caso aqui, por isso o Mahiro deixa claro que é na amizade. Então os garotos meio sem jeito, eles nem estavam esperando por isso, eles aceitam e óbvio que eles ficaram felizes com isso, mas não quiseram demonstrar. Porém, os outros garotos que não ganharam observaram essa cena e ficaram loucos, querendo ganhar um também. Daí a inveja ficou à flor da pele e os garotos ficaram loucos na sala. As outras meninas aparecem para meio que defender o Mahiro e fala que ele não deveria ter feito isso porque os garotos são os tontos. E de fato, meio que virou uma guerra na sala por causa de um chocolate que o Mahiro entregou. E era o último, não tinha nem como distribuir para todo mundo. Na volta para casa, vemos que o Mahiro está com a sacola cheia de chocolate e ele passa em frente a uma loja que vende chocolate. E ele vê a propaganda falando que tem chocolate em promoção para você entregar para a pessoa que você gosta. E aquilo meio que chama a atenção do Mahiro enquanto ele está andando. Mais para frente, quando o Mahiro chega em casa, a Mihari recebe ele e pergunta como foi. E o Mahiro fala super feliz que foi um sucesso e ele mostra a sacola cheia de chocolates que ele ganhou. Daí a Mihari, sendo uma irmã boazinha e um amor de pessoa que ela é, ela dá um chocolate para o Mahiro. Ela fala que aqueles que ela tinha dado antes eram só para a escola, mas esse chocolate é um presente pessoal dela. O Mahiro recebe e ele dá um chocolate para Mihari também. Naquele momento em que ele passou pela loja, ele lembrou da sua querida irmã e ele comprou um chocolate para ela. E aqui você pode perceber como eles, como irmãos, estão bem conectados, porque essa questão do presente de chocolate não foi algo planejado. A Mihari quis dar um presente como demonstração de amor para o seu irmão e ao mesmo tempo, sem ter combinado nada, Mahiro pensou a mesma coisa e comprou o chocolate como demonstração de afeto pela sua irmã. E nós vemos que a Mihari ficou muito emocionada, porque ela não esperava por isso. Talvez esse tenha sido o primeiro chocolate que a Mihari recebe do Mahiro em toda a sua vida.
ou pelo menos o primeiro em muitos anos. Então, uma demonstração assim tão clara de amor do seu irmão por ela realmente mexeu com o coração da Mihari e ela ficou bem emocionada com isso. Assim como das outras vezes que nós vimos o Mahiro fazer alguma coisa por ela e ela reconhece, no fim das contas esses pequenos detalhes acabam contribuindo bastante e fazem uma enorme diferença. Se você curtiu esse vídeo, clique em gostei aqui embaixo. Se quiser ver mais do meu conteúdo, se inscreva no canal e ative o sininho para receber uma notificação sempre que um vídeo novo for postado. E fique à vontade para comentar na seção de comentários abaixo. Até o próximo vídeo.